Bom, quero começar falando sobre o atacante Vinícius Popó, jogador então que está com 22 anos de idade, que vocês vão lembrar que ele fez uma ótima disputa no Capivariano nesse ano, no caso a equipe que estava jogando na terceira divisão do futebol paulista e foi muito bem. Por lá, 21 jogos com 18 gols marcados e por ser um atacante que estava com 21 para 22 anos, certamente chamou a atenção de vários clubes do futebol brasileiro e ele foi contratado então pelo Operário na reta final da Série C. Longe de ser um torneio fácil, né? A Série C, ainda mais com um atacante de 22 anos, porém ele até que está conseguindo ter um bom desempenho por lá. 13 jogos disputados e 3 gols marcados, lembrando que ele pertence ainda à equipe do Capivariano e não ao Cruzeiro, tá? Enfim, o Operário que se classificou então para a próxima fase da Série C e enfim, o Vinícius Popó tem sido uma opção. Alguns jogos começando como titular, outros saindo do banco de reservas, mas realmente soma nessa temporada bons números, né? Se você for somar tudo, 34 jogos e marcou 21 gols, né? Somando assim, é o ano que ele mais atuou como profissional, isolado. Antes, o máximo que ele tinha jogado foi 6, 7 jogos, esse ano com mais de 34 partidas. E esses 21 gols marcados, no qual ele não marcava desde quando estava na equipe de base, lá em 2018, 2017. Então, um desempenho muito bom do atacante, que na minha opinião tem sim potencial. Não sei se para ser, por exemplo, um 9 do Real Madrid, um 9 do Barcelona, não. Mas não precisa ser isso tudo, né? Acho que ele sendo um bom camisa 9 aí pro futebol brasileiro e quem sabe no futuro passar novamente pela Raposa, acho que sim, tem esse potencial, até pela idade, né? Só 22 anos e agora fazendo uma boa sequência pela equipe do Operário. Antes da sequência, tem um recado aqui, ó, da Zapay, aplicativo gratuito que você pode consultar a placa do seu automóvel gratuitamente, tá? Para você ver se tem alguma pendência em aberto, seja de IPVA, multas de trânsito, licenciamento, que você vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, você vai ter acesso então, fazendo seu registro, vendo a placa do seu automóvel, tudo de graça, para ver se não tem alguma pendência. E se tiver, Gustavo, tem uma pendência de IPVA atrasado, multa, que seja, licenciamento, você pode pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito utilizando o meu cupom Cruzeiro25, vai ter esse parcelamento bem interessante e ainda garante 25% de taxas lá desse desconto, né, dentro do aplicativo da Zapay. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, outro aqui é a respeito do Zé Eduardo, atacante que já teve muitos altos e baixos, né, no período que ele estava emprestado pelo Cruzeiro. Que assim, só contextualizando, o atacante hoje também tem aí 24 anos de idade e surge na base do Cruzeiro, vindo do Visão Celeste lá em 2019. Foi bem pelo time sub-20, 35 jogos, 6 gols em 2019, aí 2020, né, foi emprestado para o América, para o Vila Nova de Minas Gerais, no Campeonato Mineiro, 5 jogos e 4 gols. Ótimo desempenho, aí ele volta para o Cruzeiro, faz uma partida e é emprestado ao América do Rio Grande do Norte, onde na ocasião já tinha 5 jogos e 5 gols e o Cruzeiro pede o jogador de volta, deixando um percentual de uma venda futura para o América. Acabou que naquela Série B ele jogou só um jogo, né, contra o Oeste e logo depois em 2021 não entrou em campo, que foi uma pena, né, porque naquela ocasião ele teve alguns problemas cardíacos, se eu não estiver enganado, ele não pôde jogar durante a temporada inteira. No final de 2020 ele já não jogava com o Luxemburgo, então acabou que ficou um bom tempo parado e em 2022 voltou ao América do Rio Grande do Norte, onde por lá teve uma sequência boa, 26 jogos, 5 gols e uma assistência. Aí ele foi jogado lá no Leixões de Portugal, equipe que estava na segunda divisão do futebol português, e isso aconteceu no início desse ano. Por lá foram 18 jogos, 4 gols e uma assistência, não foi um desempenho ruim, e depois foi para uma outra equipe chamada Varzim, também de futebol português, onde jogou 6 jogos. Só que ele volta para o Brasil e eu nem sabia, tá? Jogou pelo Sergipe 2 partidas e agora está no Marcílio Dias, onde soma um jogo até aqui. Me surpreende bastante ele deixar o futebol português e voltar para o Brasil. Obviamente ele para o Sergipe e o Marcílio Dias, que eu acho que com certeza ele teria espaço, por exemplo, numa sequência no futebol português ou no América de Natal, né? Onde ele já teve passagens não só nessas 2 vezes na equipe principal, mas também na categoria de base. Então tá aí o atacante, que o Cruzeiro manteve um percentual de olho numa venda futura do atacante, quando ele foi para o futebol português, atacante de 24 anos. O que você acha dele? Você acha que ele merecia ter uma sequência um pouco maior na equipe principal? Até porque isso não aconteceu, né? Ele realmente jogou muito pouco naquela reta final de 2020, onde mesmo com aquela pedida da volta acho que foi o Ney Franco, né? Ele colocou ele em campo uma vez e depois com aquelas várias mudanças de treinadores até parar no Luxemburgo, onde ele não teve nenhuma chance.
Bom, primeiro nome aqui que eu quero falar é sobre o Carlinhos Júnior. É um atleta aí que é ponta direita, 29 anos de idade, que vem vivendo uma fase muito boa nos últimos anos, não só no futebol japonês, mas também no futebol europeu, tá? Por quê? O atleta então atua como um ponta direita de velocidade, foi um dos poucos que se destacou no comando então do Zé Ricardo, onde na temporada passada ele disputou 25 jogos, 3 gols e 6 assistências. Números ok. Só que nessa atual temporada tem jogado muito bem, com os números então nesse ano: 31 jogos, 14 gols e 2 assistências, contando também o final da primeira divisão e o início da segunda divisão do futebol japonês, né? Então por isso que teve números melhores. Mas, por exemplo, 2020, números muito bons também: 29 jogos, 10 gols e 3 assistências. Jogou lá no Lugano da Suíça, onde teve um bom desempenho, foram mais de 28 gols marcados no futebol europeu. Foi mais de 32 gols, né, marcados aí nesse período e 11 assistências pelo Lugano. Realmente um desempenho bem interessante. No Brasil ele jogou aí pelo Paraná durante 3 anos, 2013 a 2015, e pelo Botafogo, no caso da Paraíba, em 2016, com 30 jogos e 3 gols, mas realmente é o camisa 10 aí do equipe do S-Pulse, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção para o Cruzeiro, um reserva ali imediato nessa função. Acho que seria uma alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele no Japão vai até o meio da próxima temporada, ou seja, de 2024 até junho ali mais ou menos. Acho que seria uma alternativa e teve esse trabalho recente, né, bem pelo Zé Ricardo. Que, igual eu falei, vale lembrar, não acho que, se ele chegar no Cruzeiro e, vamos colocar aí, ficou em 10º lugar, 12º, 13º, vai continuar para o ano que vem? Eu acho que não, até porque o contrato dele é curto. Mas se o Zé Ricardo vem, dá um jeito aí no time, vai que encaixa. Fica ali em 5º lugar, 6º, 7º, 8º, qualquer uma dessas formas, indo para uma Libertadores, para mim, deveria manter sim um treinador, né? Aí quem sabe não seria uma alternativa para o ano que vem. Algum desses jogadores no qual o Zé Ricardo já trabalhou, fez um bom trabalho no último recente dele, né? No caso, no futebol japonês. Mais um aqui, um brasileiro que eu não conhecia, mas tem tido números muito bons, é o Thiago Santana. Ele que é um centroavante mesmo, 30 anos de idade, e que está tendo um bom desempenho lá no futebol japonês e também no futebol europeu, onde ele jogava no Santa Clara, né, de Portugal. Nessa atual temporada, por incrível que pareça, os números dele têm sido mais baixos, mas não é ruins. 31 jogos, 9 gols e 5 assistências, de acordo com o SofaScore, que é uma participação ok. A cada 2 jogos ele marca um gol ou uma assistência. É um bom desempenho, mas igual eu falei, né, o time hoje está na segunda divisão e caiu o desempenho dele, porque ano passado, na primeira, em 2022 inteiro, 16 gols, 7 assistências em 32 jogos. Então ele teve mais de 23 participações em gols em 32 jogos. 2021, quando ele chega, 39 partidas, 13 gols e 2 assistências. No Santa Clara foi bem, 2017 18, 17 gols, 2019 20, 7 gols marcados, e 2021, né, naquele início de ano pelo Santa Clara, 8 gols em 10 jogos, até se mudar para o futebol japonês. No Brasil ele jogou por outras equipes menores, por exemplo, São Carlos, aí jogou no Náutico, mas não foi muito bem na equipe em 2016, só 15 partidas e 2 gols. Acho o nome interessante, acho que tem algumas boas opções no mercado do Japão, no futebol português também, de brasileiros que vem realmente tendo um bom desempenho e que você vai ver ali, não deve ter um salário tão alto, por exemplo. Uma coisa é no futebol chinês, né? E quando o cara tá fazendo 15, 16 gols na China, aí é quase inviável. Mas no Japão, não acho que é um futebol assim que tem um nível técnico ruim e também não é um salário totalmente fora da realidade, não. Eu diria que hoje no futebol asiático mesmo, acho que tirando a China mesmo, porque caiu bastante, né? Mas ainda assim é bem alto. A China, acho que é isso. Até a Coreia ali tem alguns níveis que é mais compatíveis, ainda mais para um Cruzeiro no próximo ano, indo para um segundo ano, espero eu, de Série A, possa ficar, podemos dizer assim, né? Ainda mais viável. Tem um nome